As nossas vivências de 2 anos de Portugal. 2 years. Outubro de 2023. Cheguei aqui em Portugal dia 15 de outubro de 2023, sim. Eu cheguei aqui, eu já tinha um amigo aqui em Portugal, então querendo ou não, ele me deu um pouco o suporte. Arrendei um quarto, paguei calção e meio que eu fui lesado nessa parte, como se diz, me passaram a perna. Que isso é o que acontece na maioria das vezes quando você tem aquele amigo que fala, não, pode vir, eu te ajudo, ajudo você com acomodação, com trabalho, com os documentos e blá blá blá. Então depois, resumidamente, fui procurar trabalho depois de uma semana. Na segunda-feira, no prédio onde eu morava embaixo tinha uma oficina. E nessa oficina era da Opel, autorizada a Opel. A pessoa falou que não tinha vagas, que eu poderia estar voltando depois. Eu falei, não vou ficar só com essa promessa na minha cabeça. Passei em outra oficina, me falaram a mesma coisa. Na terceira, eu cheguei e já não saí. Já me colocaram para trabalhar no dia. Tava de calça bonitinha, meu tênis novo. Mas não importa, estou em outro país, tenho que aceitar o que me propusessem, né? Então, chegando nessa oficina, precisamente em Amadora, no centro ali de Amadora mesmo, na estação, chamada Garauto, ficava ao pé das bombas da Galp. Trabalhei lá durante 3 meses, mas por que eu fiquei só 3 meses nesse primeiro trabalho? Por quê? Eu estava em outro país, então eu não queria de novo cair na mesmice. 2, não queriam me dar contrato, ficava só naquela promessa, semana que vem eu vou no contador, a gente faz o contrato. E aí, a gente vai e não vai. Só um adendo, na época que a gente veio, a manifestação de interesse ainda existia, então você podia chegar como turista, encontrar um trabalho, né, ter aquela promessa de trabalho, arrumar um contrato para aplicar para a manifestação de interesse. Isso. Então, por isso que o contrato para a gente, né, naquela altura, era muito importante logo quando você começava a trabalhar. Mais essencial do que o próprio trabalho. Porque quanto antes você aplicasse para a manifestação, era melhor. Por que eu fiz? Saí da zona de conforto de novo e fui em busca de outro trabalho. E foi então que eu achei a oficina que até hoje, então, passar 2 anos, é o lugar que eu estou até hoje. Eu falei que ia pegar um dia de folga, porque eu precisava resolver uns documentos. E cheguei nesse outro trabalho, fiz a entrevista. No meu segundo dia já estava com o meu contrato em mãos. Que na verdade aqui são 2 tipos de contrato: aquele que são com termos e sem termos. Com termos você tem um contrato de 1 ano, 6 meses e etc. Tempo indeterminado e o contrato a termo certo. Sim, que aí ele tem um período para acabar. Já na minha segunda semana neste trabalho, eu sou mecânico. Você é mecânico? Aí então eu consegui aplicar então para minha manifestação de interesse, não via. Consegui aplicar para minha manifestação de interesse. Mas depois de mais ou menos 1 ano e 8 meses, recebi a bendita residência, que é o meu card com... Mas depois de 1 ano e 8 meses, eu pude ter direito a princípios básicos aqui em Portugal. Coisa que eu pensei que eu teria em dentro de 5 meses. Qual que foi a sua experiência? Otimista. Não, a minha é mais curta. Para vocês que não assistiram ainda aos outros vídeos, já estão disponíveis aqui no canal, que vocês podem assistir para entender aonde eu estava, o que aconteceu, o que aconteceu até eu chegar aqui em Portugal. Então eu já estava morando na Espanha e eu vim para Portugal. Então eu não tive nenhuma burocracia quanto à imigração, porque eu já estava dentro do espaço Schengen, já estava na União Europeia. Portanto, eu só comprei a passagem e vim para cá. Então, basicamente, eu só precisei comprar passagem, o que fez com que eu pagasse bem mais barato. Eu acho que na época ainda peguei uma promoção pela Ryanair de R$16,99. Ou seja, eu paguei 16,99 euros para vir da Espanha para cá. Paguei 3 mil, a pessoa me paga 16. Pois é. Eu vim para cá, eu já tinha vindo com a minha acomodação, né,
ali que eu ficaria nos primeiros meses, pelo menos. Mas você não tinha ninguém que você pegou tudo pela internet, ebooking.com, essas coisas tudo, né? Você não tinha ninguém lhe dando suporte aqui. Não, eu vim sozinha mesmo por conta. Eu só tinha um amigo, tenho um amigo só que mora aqui, que ele já estava aqui há um tempo, mas ele serviu assim só para dar as dicas mais ou menos do que eu precisava fazer e tal, mas basicamente eu fiz tudo por conta, não fechei nada com advogado, assessoria, nada. Tinha minha acomodação para alguns meses e eu já tinha ali os meus 2 primeiros documentos fiscais. Já cheguei aqui, já podendo procurar emprego, porque eu já tinha esses 2 documentos. E eu já estava ali com a minha casa, então basicamente era procurar emprego. Quando eu vim foi dia 15 de janeiro de 2024, que foi quando eu vim. Ele veio dia 15 de outubro e eu vim dia 15 de janeiro. A gente se conhecia? Não. E aí, eu lembro que eu cheguei já na primeira semana, assim, comecei a procurar serviço. Não foi tão difícil, mas também porque eu aceitei qualquer tipo de trabalho. Tá aí mais uma questão. Aqui você consegue trabalho se você não ficar escolhendo, né? Ou se, por exemplo, você for de alguma área assim, né, de grande necessidade de mão de obra, igual do caso dele, a mecânica, que precisa de muita mão de obra, então é mais fácil ainda arrumar emprego na área, né? Mas eu lembro que eu já consegui trabalho na primeira semana, e só que aí eu tive problema para conseguir o meu contrato de trabalho. Então, desse primeiro emprego, depois eu saí antes dos 3 meses de experiência, porque ficou uma enrolação para me entregarem o contrato. Segunda pessoa que fala isso, galera. Então, ou seja, é uma coisa que acontece muito aqui. Muitas pessoas, os sonhos delas morrem por acreditar naquilo que... Uma dica que a gente dá, não confie nem na sua própria sombra. Corra atrás do seu. É para você e mais ninguém. Desculpa, pode continuar. E aí eu arrumei um outro serviço, também era da mesma coisa, assim, em restauração, né, que é trabalhar em restaurantes aqui, e aí pode ser várias funções, pode ser atendimento no balcão, o bar, ou para ir até as mesas, enfim, fazer esse serviço de mesa. Então eu tive que arrumar o segundo trabalho, isso já tinha passado ali quase uns 5 meses que eu cheguei, e foi o trabalho que já me entregou o contrato já na minha primeira semana de emprego. Então, assim que eu tive o contrato, eu já pude aplicar para manifestação, e aí entra o porém. Porque eu fiz isso, se eu não me engano, foi ali dia 25, 28 de maio de 2024. Que cagaço. Quando foi dia 4, acho que 4, né? 4 ou 6 de junho, anunciaram que a manifestação de interesse tinha encerrado. Tinha sido Ou seja, eu fiz isso literalmente na última semana. O último dos moicanos. Porque depois eles cancelaram, então hoje, né, que a gente grava esse vídeo, que é exatamente... Faltava ser dia 15 também, né? Dia 18 de janeiro, mas quase. Dia 18 de janeiro de 2026, hoje não existe mais a manifestação de interesse. Olha, sei lá. A gente aplicou. A gente não entrou com processo judicial, igual muitas pessoas fizeram, de pagar aí 3 mil para advogado, 1.000 e pouco para advogado, para entrar com uma ação judicial. Já vi pessoas que pagaram 1.000 euros e estão sem receber o cartão até hoje. Entendeu? Para entrar com uma ação judicial para acelerar o processo de receber o título de residência. Então a gente aplicou e deixou seguir o processo. Bebam água. Então eu recebi a minha residência basicamente um ano depois, porque eu apliquei em maio de 2024, recebi o título de residência em maio de 2025. Foi mesmo, foi em maio mesmo. Foi. E ele recebeu 3 meses depois, só que ele já tinha aplicado 5 meses antes. Ou seja, o dele demorou aí uns meses a mais depois de mim.
né? Então, hoje nós já estamos com a residência. Você acha que depois da residência a sua vida melhorou de alguma forma ou continua a mesma Olha, coisa? no meu caso, eu vou te ser bem sincero, eu pude ter direito a princípios básicos, como direito a número de utente, que é como o nosso número Do SUS. do SUS aí do Brasil, entendeu? Vamos supor. É lógico que se eu vou no hospital público, é de grátis. Mas eu sem o número de utente, eu ia ter que ficar horas e horas na fila. Hoje em dia eu também fico horas e horas na fila, mas graças a Deus somos saudáveis. Acho que já Depois mudou, né? que eu recebi o meu cartão de residência, eu pude realmente me sentir um pouco que pertencente ao país, porque eu tive direito à saúde, eu tive direito a, vamos supor, minha carta de motorista do Brasil venceu. Eu não podia tirar a carta de motorista aqui, porque eu não tinha um número único de saúde, e também não poderia voltar para o Brasil, senão eu ia perder meu processo. Então eu fiquei quase 2 anos sem habilitação. E aí pôde dar entrada aqui porque é exigido o título de residência. Uma das coisas é o título de residência e a outra é pelo menos o número de utente. de utente. Eu poderia ter renovado minha carteira aqui de motorista, só que precisava do número de utente, que é o número de inscrição no Sistema Único de Saúde, só que eu não podia ter porque eu não tinha residência. Então é basicamente isso, eles tentam te matar como? Ah, você pode fazer isso, mas primeiro você precisa daquela outra coisa. Mas pra você ter essa outra coisa, você precisa daquele outro. E desse outro pra ter, você precisa do outro. Então é uma coisa que eles ficam naquele joguinho. A coisa que não vou dizer que é um pouco arcaico, mas o sistema é um pouco atrasado. Entende? Não é igual a gente no Brasil que a gente pode tudo resolver na internet. Aqui é muito processo, muito burocrático. Você precisa agendar tudo para ser atendido. E assim, às vezes você vai num lugar, ninguém nem sabe direito o que está falando. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo, porque sobre isso a gente tem muito para falar. Mas voltando dos assuntos dos 2 anos, Luiz, valeu a pena? Valeu. Valeu a pena. E uma coisa que eu falo para mim mesmo é que eu deveria ter vindo antes. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Para mim, bom, eu não sei, até você já estava fora do país, né? Até o momento, assim, claro, para mim eu sinto sim que ter recebido o título de residência fez diferença, porque agora eu tenho aquele sentimento de, putz, se eu precisar sair do país, se eu precisar resolver qualquer coisa, eu não tenho nada mais que me barre. Então eu tenho todos os documentos, eu posso dar entrada em qualquer coisa. Apesar que eu não queria ter vindo para Portugal, porém eu não queria ter voltado ainda para o Brasil e não tinha nenhum outro país da Europa que eu tinha planos para ir, porque também eu não queria ficar mais preso a nenhum visto, presa, a nenhum visto de estudo com permissão de trabalho, sabe? Eu queria poder apenas trabalhar. Então, como eu não sou de nenhuma área assim que necessite de mão de obra, né? Que a mão de obra é muito escassa dessa área, então, enfim. Mas para mim eu acho que valeu a pena, porque aí eu pude ficar assim, dedicar esse período só para trabalhar, sem ficar presa a estudo, então acho que para mim valeu a pena assim. Bom, então é isso, acho que essa foi a nossa experiência assim nesses 2 anos. Claro que aí nesse meio tiveram muitas dificuldades com essa questão de moradia, porque durante esses 2 anos eu mudei muito de casa, ele mudou de casa, depois a gente mudou muito de casa. Mais um perrengue ao vivo com vocês. Se tinha alguém de longe olhando, deve ter falado, olha lá, foda-se. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Contando assim como que foi a nossa experiência nesses 2 anos. E é isso. Depois tem que fazer meu pagamento pro MBA, tá? Ah. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Até. Very good. Very nice.